Uma pessoa é bem consciente de certas coisas. Então ela pergunta: não sei muito bem como fazer pedidos, tanto aos seres humanos quanto ao alto. Minha pergunta é: uma vez que façamos a entrega ao eu superior com toda a sinceridade, ainda assim precisamos continuar pedindo? Ou o eu superior nos levará ao nosso desígnio? Bem, isto é uma daquelas situações que tem que resolver caso por caso. Existe uma lei, que é uma lei muito básica, mas que nem todos podem seguir esta lei. A lei é a seguinte: é que quem pede não precisa, e quem precisa não pede. Isto é muito real. Então nós teríamos que estar muito atentos, teríamos que estar muito de coração, teríamos que estar muito centrados para saber aonde está a verdadeira necessidade. Porque lá onde está a verdadeira necessidade, a pessoa realmente não pede. Isto é regra. Se ela pede, é porque ela não está num certo ponto. Ela ainda não sabe como resolver aquilo, como atrair e como ser. Porque nada nos falta. Quando nós estamos dentro da lei, nada nos falta. Então, se nós estamos precisando de alguma coisa, precisamos perguntar: se nada nos falta, como é que eu preciso? Esta informação você tem direito de ter. Agora, pedir é uma coisa que a gente só faz em certos pontos evolutivos. Um ser muito avançado não pede nada, porque ele sabe muito bem que nada lhe falta. Isto é uma coisa que parece um pouco literária, um pouco abstrata, mas isto é a realidade. Agora, como nós vivemos fora da realidade, nós vivemos pedindo as coisas. E vivemos pedindo as coisas, inclusive coisas justas, mas porque estamos fora da realidade, senão não precisaríamos pedir. Agora, a pessoa pergunta: não sei muito bem como fazer pedidos. Talvez não é porque ela seja tímida, é porque internamente ela já sabe que não é preciso pedir mesmo. Tanto aos seres humanos quanto ao alto. Agora, os seres humanos podem não perceber as necessidades. Eles podem não estar percebendo. Aí, talvez em certos casos, tenha que lembrá-los da necessidade. Temos que lembrar uma pessoa que ela tem que fazer as coisas direito. Tem que lembrar. Porque talvez ela não chegue por si. Então aí, quando existe um motivo maior, quando existe um trabalho em jogo, então nos cabe ir pedir que a pessoa fique atenta, que a pessoa faça o que tem de fazer, nos cabe pedir. Mas nós sabemos que isto é fora da lei. Mas, para esta lei se cumprir, para nada faltar, precisaria que nós estivéssemos mais atentos, mais centrados e mais alinhados, que é para esta lei poder cumprir. Então nós vivemos um pouco fora da lei, neste sentido, porque a toda hora estamos pedindo as coisas. A comida está fria, você pode esquentar? São coisas que a gente precisa pedir. Mas é porque nós vivemos numa situação relativa, com respeito à atenção, com respeito à concentração, com respeito ao alinhamento. Então, uma coisa é a lei, nada nos falta. E outra coisa é você precisar corrigir certas coisas nos planos temporais para que a lei se cumpra relativamente. Nós não estamos num planeta sagrado, nós estamos num planeta onde se aprende pelo sofrimento, onde se aprende pelas experiências. Então, nada nos falta, sim. Nós temos até um livro com esse nome. E nada nos falta mesmo. Agora, para os seres humanos, às vezes nós temos que lembrar. Para o alto, isto aqui já é outra coisa. Então você pode lembrar um ser humano do que ele tem que fazer. Isto aqui na Terra é normal. Mas lembrar ao alto,
pedir uma coisa a Deus, pedir uma coisa à hierarquia, este que é o ponto que nós teríamos que ver. Este é o ponto que nós teríamos que ver em nós. Por que que nós temos que pedir uma coisa ao alto? Quando o alto sabe muito melhor do que nós o que nós precisamos. E nós podemos pensar que precisamos de alguma coisa que na realidade não é para a nossa evolução. Nós pensamos que é para a nossa evolução. O alto sabe que não é. Então, não se trata de lembrar as coisas ao alto. Então tem que fazer uma distinção dentro desta pergunta. Agora, aqui na Terra, entre nós, às vezes acontece de você ter que pedir. Mas você sabe que isto não é a lei, ou isto não seria a lei. É claro que o nosso eu superior, como diz a pessoa, nos levará ao nosso destino. É claro. E se nós sabemos disso, não há por que pedir nada a ele, não há por que pedir nada a Deus, não há por que pedir nada ao alto, não? Mas, às vezes, na prática, aqui na Terra, como se viu, nós temos sim que andar pedindo. Pois não. No caso de pedir discernimento, luz, por a gente saber das nossas limitações e saber, por exemplo, que se não for para a graça a gente não consegue. Pedir para ser melhor. Agora, você pede para ser melhor, procurando ser melhor. Isto é o melhor pedido. Se você está todo empenhado em ser melhor, todo empenhado em acertar, isto vale muito mais do que um pedido. Porque aí, tudo aquilo que você não consegue suprir, aonde você não consegue chegar, a luz supre. Então, é muito mais importante você querer chegar, você estar disposto a chegar, porque aí a luz vai te suprindo. Claro que no campo dos pedidos, a gente vai fazendo uma trajetória. Então, entre pedir para ter uma casa, pedir um emprego, pedir que o outro faça o que tem que fazer e pedir luz para ver, tem uma diferença muito grande. Aqui já é um outro nível de pedido. Aqui já é um outro nível de comportamento. Mas mesmo assim, não é a lei. Isto é, você pedir para ganhar mais, isto é um nível. Agora, você pedir luz para ver e amor para distribuir, isto é outro nível. Mas é sempre nível de pedido, para o alto. Nós não podemos dar um salto maior do que as nossas pernas. Então temos que ir gradualmente. Mas é bom que a gente conheça a lei. Agora, no conhecer a lei, precisa também agir com discernimento. Porque não é porque você conhece esta lei que na hora de uma crise que você está vendo que não vai conseguir superar, que você não peça ajuda para o alto. Quer dizer, aí é uma questão de discernimento. A gente conhece a lei e depois procura ir se ajustando à lei, procura ir sendo a lei. Isso é um processo. Você pode conhecer uma lei e ainda não está lá, porque você tem que passar pela sua experiência aqui na Terra. Mas a lei é essa. Agora, precisa ver que ponto estamos com esta lei. Uma pessoa aqui estava pedindo que a gente fosse mais simples aqui em Figueira. Então nós vamos interpretar este sonho de uma maneira bem simples. Sonhei que um morcego entrou no meu quarto. Deu 3 voltas voando. Na terceira volta, eu o esconjurei. Ele então se foi. E o que significa este sonho? A pessoa ficou preocupada. Se nós quisermos ser simples, fazer leitura simples, é porque o morcego entrou no lugar errado. Ele entrou no lugar errado e logo que você o espantou, ele saiu. Porque ali não era realmente o lugar dele. Se fosse o lugar dele, não sei se ele teria saído. É porque ali realmente não era o lugar dele. Você não precisa ficar impressionada. Isto é, não é que você tenha atraído o morcego. O morcego entrou ali por engano dele.
Precisamos ser simples, porque senão ficamos muito contraídos. E aí, se ficamos muito contraídos regularmente, vamos ficar doentes. Então, o morcego pode entrar aqui e, se a gente o esconjura, ele sai, é sinal que é ele mesmo que não tinha que estar aqui. Precisamos ser simples, mas não é só com a história do morcego, é com todas as coisas da vida. Tem que simplificar, sabe? Tem que simplificar, senão fica muito pesado. Uma pessoa está perguntando por que nós confundimos ser grato com apegos. Porque nós somos gratos a uma pessoa e em seguida nos apegamos a ela. Você pode experimentar ser grato a Deus e não às pessoas, porque aí vai mudar esta situação. Mesmo que uma pessoa seja um intermediário para nos fazer um bem, este bem vem sempre do alto, não vem da pessoa, não. As pessoas que nos fazem bem são intermediários para um bem que vem de Deus. Então a gente precisa reconhecer isto para não se apegar às pessoas. Ficar agradecido de um modo geral, mas os bens vêm é de Deus. E as pessoas são instrumentos para aquele bem ser transferido para nós. Uma pessoa está num momento muito significativo. Sempre que ele se encontra numa situação, a situação se desfaz. Se é um trabalho numa empresa, a empresa fecha as portas, se desfaz. Se é um estudo numa universidade, tudo se desmancha. Se é um grupo espiritual de estudo, quando eu entro, ele se encerra. O que esta situação quer dizer? Quer dizer que você está encerrando um ciclo importante na sua vida e deve aguardar pedindo luz para entender quando é que o próximo ciclo está se anunciando para corresponder ao que ele trouxer de novo. Porque na nossa vida nós temos ciclos menores, não? E temos ciclos maiores. Quando tudo começa a se fechar, é porque está se fechando um ciclo maior. Está se abrindo um outro. Então precisa estar atento para, no primeiro sinal do novo ciclo, a gente não deixar de responder. Essas coisas que se fecham são coisas que não correspondem mais a nós, não tem nada a ver com o nosso novo ciclo. E uma pessoa está numa crise porque um filho de 18 anos desencarnou. Agora ela está diante de várias coisas que precisa resolver internamente. E um dos desafios maiores com o qual ela se depara é o perdão. Ela não consegue perdoar o próximo completamente. Preciso se lembrar que quando nós erramos por ignorância. Todos os que erram, erram por ignorância, porque não conhecem certas coisas. Então, quando alguém erra, precisa ter compaixão, porque em algum ponto ele ignora realmente o que se passa. Nós não podemos, conhecer todas as leis e às vezes para nos adaptarmos a uma nova lei que nós não conhecíamos ou não seguimos, nós cometemos muitos erros, mas por ignorarmos. Mesmo quem quer errar e faz questão de errar, ignora muita coisa, por isso é que quer errar. De forma que é sempre ignorância. Uma pessoa ontem escutou o cântico de Erques e está perguntando o que quer dizer trombeta espiritualmente. Porque o cântico dizia: soam as trombetas de Erques. As trombetas são um instrumento de chamado aos seres. Quando as trombetas soam, estão nos chamando, como os sinos também.
mas ocultamente o som das trombetas podem afastar certas forças involutivas, como podem atrair forças positivas, dependendo de quem as toca, dependendo de quem as maneja. Todo instrumento depende de quem os maneja. O mesmo instrumento pode produzir um efeito contrário àquele que se quer, dependendo do instrumentista. E uma pessoa teve um infarto em agosto de 1988, sem antes nunca ter tido nenhum problema no coração. Então ele pergunta se isso pode ter sido decorrência de alguma estimulação especial, energética. E depois deste infarto, ele sente que a sua caminhada foi especialmente direcionada. Então, um infarte é uma liberação, é um desabafo do coração, um desabafo do corpo. Então, depois de um infarto, uma pessoa pode se sentir realmente muito liberada, pode se sentir muito melhor, dependendo da função daquele infarto, não? E dependendo também do nível de consciência da pessoa. Agora, um infarto em pleno agosto de 1988, certamente isto foi um impulso para liberar a pessoa de certas coisas que vinham limitando o seu caminhar. E ontem nós estávamos fazendo alguns comentários sobre o reino animal e uma pessoa está pedindo que se comente o consumo de leite, de ovos e de mel. Bem, existe um tipo de vegetariano que usa leite, ovos e mel. E existe outro tipo de vegetariano que não usa produto algum de origem animal. São duas linhas para quem não come carne. De um certo ponto de vista, o leite que nós consumimos deveria ser tomado pelos bezerros. É para os bezerros que o leite foi feito. De forma que nós estamos subtraindo alimento dos bezerros. E nunca nós podemos saber se os bezerros foram alimentados totalmente com leite e se sobrou leite para nós. Difícil saber isto. Não sei se você tem a vaca em sua casa. Você saber se você está tomando leite que era de um bezerro que ficou faminto ou que ganhou uma ração no lugar do leite, o que é um crime, porque essas rações são tóxicas, são cheias de hormônio, que degeneram os animais. Então é muito difícil saber se nós estamos tomando um leite que não foi roubado. Muito difícil isto. Um outro ponto é que nós temos o leite materno. E quando o leite materno se esgota, ou quando nós não precisamos mais do leite materno e entramos em outro tipo de alimento, acabou a nossa necessidade de leite. A necessidade de leite para o homem é enquanto ele usa o leite materno. Quando terminou aquele período, acabou. Começa outro tipo de alimentação. Isto é outra teoria. São todas coisas às quais o homem já chegou, mas que evidentemente não pratica, embora as considere razoáveis. Agora, o leite é sempre algo que tem uma vibração animal, que contém vibração, vida animal, tanto assim que os animais vivem de leite um grande período, e tanto assim que nós também nos alimentamos de leite logo que encarnamos. Então o leite é uma vibração animal. E se nós continuamos a usar o leite normalmente, nos contradizemos, porque por um lado estamos querendo chegar numa vibração espiritual e por outro lado nos alimentamos de vibração animal. Então surge uma contradição, surge um conflito, surge uma expressão em contrário dentro do próprio organismo. O mesmo se pode dizer dos ovos, só que
nós não sabemos se dentro de um ovo já tem um embrião. Então, se dentro daquele ovo já tem um embrião de uma nova ave, então nós estamos praticamente cortando a vida de uma ave. Então, não sabemos também em que condições estão aqueles ovos. Bem, hoje, tanto o leite quanto os ovos podem ser uma fonte de doenças, porque o que essas aves comem não se sabe. Isto é, se sabe, mas não se sabe o que tem dentro, o que realmente compõe. Para vocês terem uma ideia, 20 anos atrás, descobriram que esses alimentos que dão para os animais, essas rações, que eram feitas de cadáveres de mendigos, isto descobriu-se. Não sei se a imprensa anunciou, porque há muitos interesses comerciais nisso, e aí houve um movimento, e aí não sei de que eles passaram a fazer aqueles torresminhos. Bom, quanto ao mel, isso já é um pouco diferente, porque o mel vem de um reino animal, abelhas, que não é terrestre. As abelhas têm origem extraplanetária. Então a vibração do mel não é como a vibração do leite nem como a vibração do ovo. A vibração do mel é mais ligeira, é mais sutil. Mas nós também não sabemos se estamos subtraindo o mel das abelhas, porque o mel é alimento das abelhas. As abelhas fazem o mel na colmeia para elas se alimentarem. Então é preciso muito critério quando se extrai o mel de uma colmeia. É preciso muito cuidado e muito controle para ver o que se está fazendo. Agora, o que normalmente se faz é um crime também, porque se retira o mel das colmeias e se dá água com açúcar para as abelhas tomarem. Com isso, nós estamos degenerando a raça das abelhas. O homem está corrompendo as abelhas com o alimento que dá a elas em troca do mel que ele rouba. Então, também não sei como fica o karma nosso usando o mel, que nós não sabemos de onde vem, nem como foi retirado. Aqui em Figueira nós usamos mel, mas temos consciência de que nunca deixamos as abelhas sem alimento e nunca se pôs também água com açúcar para as abelhas. De forma que a gente retira realmente o mel, que ali não está cabendo mais na colmeia. Existe um grupo aqui que faz isto muito conscientemente. E em certas épocas do ano não se extrai mel algum, porque se sabe que elas podem estar em dificuldade de extrair o mel das plantas por causa de alguns fatos atmosféricos e outros. E o mel aqui é de uso facultativo. Aqui não se impõe o mel a ninguém. Aqui não tem nenhum alimento grupal feito com mel, porque não se pode impor que uma pessoa coma mel se ela não quer comer produto animal algum. Então o mel aqui é posto em vidros e fica à disposição daqueles que procuram. É quase considerado um medicamento. Se não me falha a memória, o mel está na farmácia, né? Nem está no depósito de alimentos, está na farmácia. Porque a gente considera isto quase um medicamento. Quando vim para a Figueira, deixei um gato muito especial e infelizmente com alguém que não o cuidou, e logo o gato desencarnou. Embora eu tenha explicado ao gato que não podia trazê-lo, até hoje eu sinto remorsos. Como corrigir o que eu fiz? Se não foi correto ter deixado o gato, e se o gato desencarnou por falta de contato com a pessoa que se separou dele, nesses casos, o reino animal promove para que o animal seja compensado. Então, se não puder haver esta compensação aqui, enquanto o animal está encarnado, o animal pode ser compensado depois de desencarnado, fora do corpo físico. Assim como seres humanos que passam por processos que eram opcionais ou que podiam não ter passado por eles daquela forma,
quando saem do corpo, são compensados lá do outro lado. Tem uma ajuda extra, tem uma estimulação extra que compensa aquilo que eles deixaram de receber e de ter aqui. Além disso, os animais também passam por provas. Os animais também são seres que estão evoluindo, que estão desenvolvendo, e nós não sabemos se aquilo pelo que eles estão passando vai ser compensado ou se eles estão passando porque eles precisam transformar certos pontos. Isto também é conduzido, isto também é dirigido. Então, de nada serve a gente ter remorso por uma coisa que fez. Porque a coisa está feita, nós não sabemos o que aconteceu. Nesse caso, pode ter acontecido muitas coisas. Então, é inútil ter remorso, porque nós não sabemos se aquilo foi melhor para o animal ou se não foi. E o remorso também não corrige a coisa, se não foi certa. O remorso é uma coisa inócua, que não muda o que aconteceu. Então, quando nós temos um remorso, nós podemos nos ofertar, podemos nos oferecer para equilibrar aquilo, se aquilo porventura tiver sido errado. Então a gente se coloca disponível para equilibrar o que fez. E o karma, a vida, apresenta uma oportunidade de nós equilibrarmos, se é que deve ser equilibrado. O que é inútil é ter remorso, porque o remorso não resolve nada. O remorso vai fazer com que o corpo físico se debilite, que entre em um processo de crise, só isso. Então vai desarranjar mais as coisas do que os eventuais erros praticados. Então, em vez de ter remorso, nós podemos fazer uma oferta ao plano evolutivo, nos colocando disponíveis para um trabalho, para um serviço, para um ato positivo, um ato de equilíbrio. E se isto for aceito, nós receberemos a oportunidade de equilibrar aquilo. Agora, aqui em Figueira, eu acho que é um lugar onde não deve haver remorso por a gente estar em falta com o reino animal. Porque aqui tem um setor reinos que deve cuidar do reino animal e que tem tudo a desenvolver. Tem todo um trabalho a ser feito. De forma que aqueles que querem ajudar o reino animal, aqui tem um campo infinito. É só se apresentarem e se ver no que a pessoa poderá ajudar. Porque o campo aqui é enorme para se fazer bem e para se ajudar o reino animal. Então, nós teríamos como trabalho, junto ao reino animal, ajudar que os animais transcendam aquele instinto gregário que eles têm, de estar entre eles. Isto é, para um animal evoluir, para um animal se individualizar, ter um desenvolvimento maior do que a média do reino, ele precisa de um contato especial com o reino humano, de um contato telepático. E para isso ele precisa da convivência com o reino humano. Então nós teríamos sim uma tarefa de ajudar os animais a transcenderem esse instinto gregário para a domesticidade, para se tornarem animais ou domésticos ou o mais próximo possível ao ser humano. E também nós teríamos junto ao reino animal esta tarefa ou esta responsabilidade de favorecer este contato telepático com eles. E isto se favorece ajudando que os animais nos estimem, que os animais se coliguem conosco, que formem uma relação conosco. Então, aqui na superfície da Terra, por enquanto, o nosso trabalho com o reino animal seria o de domesticá-los e o trabalho de formar uma telepatia com eles, de formar um contato sutil com eles. Agora, nos mundos intraterrenos, ou entre os nossos irmãos intraterrenos, os animais
também colaboram lá, também existem lá em formas mais sutis e, obviamente, são animais mais evoluídos do que a média destes animais da superfície. E nos mundos intraterrenos, a tarefa dos nossos irmãos não é bem domesticá-los e nem formar este fio telepático, porque lá já existe isto. Os animais lá convivem normalmente com os seres humanos intraterrenos. E os animais lá normalmente já têm este contato telepático feito. Lá o trabalho é num nível mais elevado, num nível maior. Isto é, os animais lá devem aprender a fazer um contato não com a mente do homem, mas a fazer um contato com o nível espiritual do ser intraterreno. E é muito importante que o reino animal faça este contato com os níveis espirituais, lá no plano intraterreno, porque estes animais que fazem este contato, eles vão consolidando neles mesmos as formas arquetípicas, eles vão consolidando neles, eles vão construindo neles os padrões que o plano evolutivo indica para o reino animal. Então, o animal da superfície não tem como trabalhar pelo padrão que o reino animal deve desenvolver, porque ele tem um trabalho em si ainda muito profundo a fazer antes disso. Mas o animal intraterreno já tem condições de desenvolver o padrão pelo qual o reino animal foi criado. Então, nas civilizações intraterrenas, civilizações compostas de homens e de animais também, nessas civilizações se busca retomar o arquétipo, retomar o modelo para o qual todos nós fomos criados. E os animais que vão desenvolvendo este contato com o nível espiritual, que aqui na superfície da Terra é quase impossível, porque a maioria dos seres humanos não estão em nível espiritual ainda. Então, ali é muito importante que eles atinjam esta vibração, atinjam este nível, porque eles precisam desenvolver uma obediência do reino animal aos padrões cósmicos. E isto, então, é uma tarefa dos animais intraterrenos. Alguns pássaros da superfície estão se preparando para isto. De todo o reino animal da superfície, os pássaros são os mais preparados para ingressarem nesta ordem, neste nível intraterreno. Num próximo ciclo do planeta, e portanto numa próxima etapa da superfície, no reino animal, o segundo raio vai se fundir com o primeiro. Nós estivemos vendo ontem que os animais aqui na superfície, que o reino animal tem o aspecto vontade, que corresponde ao primeiro raio, ele tem o aspecto instinto, que corresponde ao terceiro, e ele tem o aspecto domesticidade, que corresponde ao sexto. E aqui está o campo de desenvolvimento do animal da superfície. Primeiro, terceiro e sexto raio. Na próxima etapa, o segundo raio vai se introduzir no primeiro. Os dois vão fundir, então os animais vão ter segundo raio na mesma proporção que hoje tem o primeiro. Na mesma proporção que tem a vontade, eles vão ter o amor. Na mesma proporção. E isto vai ser um avanço considerável para o reino animal. Isto vai ser um avanço considerável, principalmente aqui na superfície. Vimos também, não é, que um dos nossos trabalhos, colaborando com o reino animal, é nós procurarmos difundir, estabelecer, usar, não é, essas proteínas vegetais, que é para irmos inspirando as pessoas e ajudando as pessoas a liberarem os animais para a evolução que eles têm que fazer e elas mesmas também se liberarem do consumo dessa vibração animal, o que redunda num atraso e redunda numa dificuldade para o ser humano chegar numa consciência superior.
Porque uma consciência superior imaterial tem dificuldade em se desenvolver no ser humano se ele se alimenta de proteínas animais, de produtos animais. Aqui uma pessoa está reapresentando o tema da aspiração que nós tratamos numa partilha anterior, pedindo que se resuma este assunto da aspiração. O que foi dito é que nós teríamos que manter uma aspiração a evoluir, uma aspiração a servir ao plano evolutivo de um modo geral, que devíamos manter esta aspiração de uma forma estável e não intermitente. Porque se nós temos esta aspiração, depois esquecemos dela, se temos essa aspiração e não vivemos de acordo, isto tem muito menos força para se efetivar como colaboração realmente ao plano evolutivo. Então que nós teríamos que ter uma aspiração constante, estável, e uma aspiração que não incomodasse os outros. Porque se a nossa aspiração incomoda os outros, ela recebe uma reação em contrária. E nós não temos uma trombeta, né, que estamos sempre tocando de forma que esta reação fique para lá. Não, nós recebemos a reação. Então a gente recebe esta reação e tem que ficar transmutando. E é um trabalho, é uma energia que nós podíamos estar aplicando no cumprimento do plano, ao invés de estar transmutando reação dos nossos semelhantes. Então esta aspiração teria que ser constante, mas invisível, quase imperceptível, a não ser naqueles momentos em que ela tem que ser vista como uma referência, como um estímulo, não? Para quem está no caminho de desenvolver a aspiração. E quem tem esta aspiração constante, quem tem esta aspiração de forma permanente, tem os primeiros portais abertos para a evolução superior. Então, nós estamos na evolução natural, estamos na evolução material, estamos na evolução humana, e para começarmos a tocar a evolução superior, e portanto para começarmos a conviver com outras leis evolutivas, com leis evolutivas superiores, nós necessitamos da aspiração. É a aspiração que aqui na parte externa da vida, na vida material, parece que não está resultando em nada, em coisa alguma, mas a aspiração é muito importante para começar a nos pôr em contato com essas leis evolutivas superiores, para nós irmos formando um contato com a evolução superior. E esses são os primeiros portais. Esta é a primeira porta para contato com a evolução superior, é a aspiração. Depois desta porta vem outra, para nós chegarmos mais perto das leis evolutivas superiores e da evolução superior, que é a nossa cooperação com os mundos internos, com os mundos superiores. Então, se nós cooperamos com os mundos internos, se nós nos aproximamos dos mundos internos e procuramos desenvolver uma energia que corresponda a este trabalho evolutivo que os mundos internos desenvolvem, isto então é a segunda porta que nós temos para chegar na evolução superior. Nós precisamos colaborar com os mundos internos. Nós precisamos nos aproximar dos mundos internos, nos ofertar aos mundos internos, para que sejamos usados como instrumentos, como canais, para que essas energias internas fluam aqui para o planeta e fluam para a humanidade como um todo. Essa aspiração incomoda porque você muda a vibração sua. E uma vibração sutil incomoda aquele que tem uma vibração mais densa. Então, há um conflito de vibrações. Mesmo que haja até uma compreensão e tudo, é uma questão vibratória. Se o outro não trabalha a sua vibração, uma vibração sutil passa a incomodá-lo. Para que você evolua em grupo,
Precisa que o grupo todo evolua. Porque se em um grupo um evolui e o outro não evolui, aquele que não evolui fica muito incomodado. Então não há harmonia no grupo. Então não há harmonia no grupo, na realidade, é porque uns estão desenvolvendo mais a vibração do que outros. Então não pode haver harmonia. Então é preciso que todos desenvolvam a vibração, é preciso que todos estejam no mesmo nível de aspiração, que é para haver harmonia no grupo. Então, se no grupo há aqueles que retardam muito os passos, vai haver uma diferença de vibração e não pode haver harmonia. Então precisa que todos num grupo tenham aspiração, que todos queiram desenvolver, que todos mantenham este ritmo bem desenvolvido, que é para haver harmonia. Se você está desenvolvendo isto, claro que você atrai os outros. Mas aqui acontecem aspectos bastante complexos, né? Então aqui precisa que no grupo você esteja realmente a serviço, que você esteja realmente doado, que você esteja realmente esquecido de si, para saber, em certos momentos, se adaptar. E em certos momentos adaptar ao grupo, ajudar o grupo que se adapte a um certo tipo de estímulo. Esse é o processo numa vida grupal. Mas se estão almas reunidas no mesmo grupo, é porque isto tem condições de chegar num certo patamar, todos juntos. É um processo trabalhoso, é um processo laborioso e que cada um deve assumir em si mesmo e grupalmente com bastante consciência. A energia ajuda muito isto, e a hierarquia nem se fala o quanto ajuda. Mas precisa que a gente tenha consciência do processo que está vivendo e que a gente colabore uns com os outros. Eu tenho observado, quando ela é verbalizada, que muitas coisas vão surgir, muitos obstáculos para a pessoa. Ah, sim, ela diz que no mundo em geral, quando uma pessoa tem muita aspiração, ela é combatida, quando não é uma coisa silenciosa. Sim, há pessoas que estão na prova do silêncio. Então, aqueles que estão sendo provados na lei do silêncio devem aprender a ficar calados, os que estão na prova da lei do silêncio. Agora, aqueles que estão em outros tipos de prova, na prova do ensinamento ou na prova de compartilhar as coisas, aí é outra situação. E aí, se a pessoa está justamente em outros tipos de prova, nas provas opostas, aí ela pode sim manifestar a aspiração dela, mas ela tem então que aprender em que grau ela manifesta isto. Claro que isto não vai ser no mesmo grau para todos e não vai ser no mesmo grau para todas as situações. E essa aspiração, ela vai nos levando através de um caminho, através de uma trajetória. E se nós soubermos acompanhar este movimento, se nós soubermos dar resposta à nossa aspiração, se nós soubermos tratar a aspiração, se nós soubermos realizar aquilo que a aspiração está mostrando, demonstrando, quando nós aperfeiçoamos bem isto, o resultado, o final deste processo é que nós chegamos a ouvir a voz interior, a voz interna diretamente. Aí tudo fica muito simples. Mas enquanto nós não estamos diretamente em contato com este nosso centro interno, com esta nossa voz interna, é o desenvolvimento da aspiração que é o nosso instrumento de trabalho e de desenvolvimento. Então precisa, quem tem aspiração, precisa cuidar muito disto como quem cuida de um tesouro. Porque se isto diminuir ou se isto ficar reprimido, não há contato direto com a verdade. Porque no nosso centro nós temos a verdade para nós, preparada no grau que nós necessitamos. Então aí precisa que a gente tenha muito zelo pela aspiração, que a gente desenvolva a aspiração, não reprima a aspiração, que cuide disto com habilidade, porque este é o caminho de, a uma certa altura, se ter este contato direto e aí se errar muito menos. Pois não. Eu posso ter a aspiração de estar servindo ao plano de eu faço isso
Não, não pode, porque cada um tem um grau de aspiração e cada um tem um grau de aspiração segundo o material com o qual ele foi feito. Um ser não está só trabalhando a aspiração, ele está trabalhando a purificação. E a purificação é um trabalho que não só ocupa muito, mobiliza muito as forças do ser. E a purificação às vezes é dolorosa. Então o ser tem que lidar com a dor, o ser tem que lidar com o sofrimento na fase de purificação. Então, a aspiração em tudo isto tem um lugar muito importante, mas não é só aspiração. Tem a parte da purificação que também é atraída pela aspiração. Porque se você aspira à evolução superior, é óbvio que você vai ser muito purificada. Você vai ser purificada num ritmo muito mais acelerado do que se você não aspirasse à evolução superior. Mas aí nós temos uma compreensão diferente da purificação. Aí, diante da purificação, nós não nos lamentamos mais, nós não nos sentimos mais mal com isto, mas nós temos uma outra compreensão e acolhemos a purificação, porque sabemos qual é a nossa meta. Então, se a nossa meta é realmente a evolução superior, nós acolhemos a purificação como quem acolhe um irmão. Porque sem estarmos purificados, não tem contato com a evolução superior, não tem entrada na evolução superior. De 1989 até 1992, foram escritos os livros que nos davam os esclarecimentos e as chaves para nós colaborarmos com centros planetários. Isto é, os livros Erques, Mistritlan, Aurora, Mirnajá, O Ressurgimento de Fátima e Segredos Desvelados, que corresponde a Iberá e a Nuteia. Em 1993 foi escrito O Visitante, que é o caminho para a Nuteia. Em 92 ainda haviam sido escritos O Mistério da Cruz na atual transição planetária e O Nascimento da Humanidade Futura, que são livros que nos ajudam muito também a realizar esse trajeto. Agora, em 1994, surgiram as bases do mundo ardente, que eram indicações para contatos com os mundos suprafísicos. Então, durante 5 anos, este material nos foi revelado, nos foi manifestado, de 89 até 94. De 94 até hoje já passaram 10 anos, este material está aí, todos nós já entramos em contato com isto, mas talvez agora podemos ver isto de uma outra forma, de um outro ponto, de um outro nível e nos valermos deste material de uma maneira mais atual para o nosso ponto de desenvolvimento. Principalmente para aqueles que vivem em grupo e que podem ainda estar encontrando dificuldades em sair do nível egóico, do nível de personalidade, não? Como é muito natural isto, muito comum, você esbarrar com os egos em um grupo, esbarrar com as personalidades, né? Esbarrar com os problemas pessoais. Essas leituras são muito curadoras. Essas leituras são muito purificadoras e nos ajudam muito a nós sairmos de certos impasses. Porque muitas vezes nós ficarmos no mesmo nível dos nossos problemas não é indicado. Às vezes os nossos problemas são tão antigos, são ancestrais e são tão misturados com problemas hereditários que nem são nossos, mas que circulam, que estão na nossa circulação, até do nosso sangue. Então, isto não se trata entrando em contato direto com isto e ficando ao sabor desse redemoinho. Não é assim que se trata de problemas. Problemas a gente trata nós sintonizando com o nível acima do problema. Não é tratando do problema. O caminho aqui é você tem um problema, você se comunique com o nível acima desse problema.
Então, como esses problemas todos são os problemas desta civilização, não só nossos, são problemas da civilização, que é uma civilização perdida, que é uma civilização que está se autodestruindo, para depois possa surgir outra. Então nós teríamos que entrar em contato com o espírito das civilizações superiores. É assim que se resolve. Não é ficando no nível desta civilização. Nós temos que estar no nível desta civilização ainda para resolver coisas práticas. Mas com o nosso coração e com a nossa mente, nós temos que estar coligados com civilizações superiores, aonde as leis superiores, as leis evolutivas superiores são as vigentes, e é ali que nós temos que estar ligados, conectados, para ajudar a atrair a próxima civilização aqui para a superfície desta Terra. E esses livros são muito indicados para isto. Muito indicados principalmente para nós nos conectarmos com assuntos que estão além dos nossos problemas insolúveis. Porque nós estamos com um código genético, com um corpo, com um sangue, com uma hereditariedade, com um karma insolúvel para efeito de evolução superior. Então nós temos que estar acima disto, temos que nos conectar com uma coisa além disto para podermos viver fora do comum.